Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e hoje também pelas redes sociais, senhor presidente. Venho a esta tribuna, nesta segunda, falar rapidamente sobre 3 temas, senhor presidente, 3 temas. O primeiro tema é o verdadeiro barraco supremo que vem ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como nós todos sabemos, é o tribunal de cúpula do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é aquele tribunal que está acima de todos os outros tribunais, senador Mozarildo. Se o Supremo Tribunal Federal erra, alguns dizem, só Deus ou o Papa para consertar esse erro do Supremo, porque ele é aquele que erra por último. Os ministros do Supremo, senhor presidente, eles, de acordo com o artigo 101 da Constituição Federal, precisam ter reputação ilibada, idônea, notável conhecimento jurídico e eles, a sua indicação pelo presidente, depois eles precisam ter os seus nomes aprovados pelo Senado da República, como nós todos sabemos, nos termos do artigo 52 da Lei Fundamental. Muito bem, queremos crer que todos os ministros do Supremo são dotados destes requisitos, destes pressupostos, destes supostos prévios previstos na Constituição da República. Nos últimos dias, nós temos acompanhado uma verdadeira guerra de palavras entre 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores disseram o seguinte, mas isso não é um fato para ser comentado da tribuna do Senado. É sim, porque eles tornaram públicas declarações que nem no cafezinho do Supremo poderia ser debatido. Imagine, me parece que as palavras utilizadas são palavras que em boteco possam ser utilizadas. Vamos ver quais palavras. O ministro Peluso faz acusações contra o ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa afirma que o ministro Peluso seria brega, ridículo, caipira, corporativo, desleal, tirano e pequeno. São adjetivos predicativos do sujeito que nem em boteco são utilizados. Mas alguns criticam e dizem que o Poder Legislativo, que nós políticos, é que usamos palavreados desta ordem. Eu digo que não. Eu digo que homens públicos não podem usar palavras deste quilate, a não ser em boteco, onde os freios inibidores, os esfíncteres morais possam estar liberados, senhor presidente. Aí, o ministro Joaquim Barbosa ainda diz o seguinte, Peluso manipulou resultados de julgamentos. Esta acusação é muito grave, senhor presidente. Quais julgamentos seriam estes em que houve manipulação por parte do ministro Peluso? Eu conheço o ministro Peluso e o ministro Joaquim Barbosa há muito tempo. São homens públicos republicanos e respeitáveis. No entanto, eu estou fazendo aqui uma constatação do que eles falaram. E até agora, nenhum deles negou que houvesse falado ou feito estas declarações aqui. Peluso manipulou resultados de julgamentos. Eu afirmei que isto é grave. Quais julgamentos? Os outros ministros do Supremo, os outros 10, concordaram com esta manipulação? Esta manipulação foi uma manipulação processual? Houve fraude em votação no Supremo Tribunal Federal? Eu quero crer, senhor presidente, que não. Eu quero crer que nós todos ainda possamos acreditar que o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil é um tribunal que vem de longe, é um tribunal sério, é um tribunal respeitável. Não é como se dizia na época do Império, um doutrinador dizia assim, Supremo no Brasil só se for de frango. Isso é ridículo, isto é pequeno aqui para me utilizar das palavras do ministro Joaquim Barbosa. Melhor seria que os ministros se ativessem aos autos do processo. Melhor seria que um ministro não acusasse outro ministro de manipulação. Isto não cabe a magistrados que devem ser imparciais, a magistrados que devem ter capacidade subjetiva, a magistrados
magistrados que, de acordo com a Constituição e a Lei Complementar 35 de 79, que é o Estatuto da Magistratura, deve ter temperança. Portanto, eu encerro este primeiro ponto dizendo, senador Mozarildo, que este não é um exemplo de ministros do Supremo que nós aprovamos aqui no Senado. E eu sempre digo o seguinte, os candidatos indicados pelo presidente da República, quando vêm aqui no Senado conversar com os senadores, ainda depois da indicação e antes da aprovação, eles são dotados da humildade franciscana. E depois são aprovados, eles passam a ser aquinhoados com a arrogância napoleônica, né? Uma diferença de tempo, uma diferença de linguajar. Isso não é bom para a República, não é bom para o Estado Democrático de Direito. Se isto aqui tivesse ocorrido em países mais sérios, isto seria típico de crime de responsabilidade praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Lei 1079 de 50. Com muita honra e para minha alegria, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante. Senador Pedro Táxi, Vossa Excelência aborda um tema que, obviamente, todo mundo acha delicado. Mas eu quero cumprimentar a coragem de Vossa Excelência de abordar esse tema. Porque, como disse Vossa Excelência, o Supremo, está aí o nome dizendo, é a Suprema Corte desse país. E, portanto, eu quero dizer aqui que até de maneira constrangida, sou pai de 2 juízes, uma juíza e um juiz, e eu sempre tive continuo tendo pelo judiciário a admiração, a ideia de que o magistrado tem que ter ser forçado a ter uma postura acima dos réis mortais. E não quero entrar no mérito das discussões entre os ministros, mas tenho certeza e apelo até para que eles possam rever essas posições e possam fazer com que o Supremo tenha, como sempre teve, o respeito de todos. E isso contribui, infelizmente, para que os maus possam continuar cultivando a ideia que já está impregnada na sociedade de que a justiça não funciona, que existem bandidos de toga, que existem pessoas que não se comportam bem, e agora, não podemos dizer, isso, ministros do Supremo que ficam se digladiando. Eu quero, portanto, me associar, digamos assim, até a nota triste que Vossa Excelência faz, mas é um discurso corajoso que precisa ser feito, e, portanto, eu quero cumprimentá-lo. Sim, nós todos respeitamos os ministros do Supremo Tribunal Federal. A sociedade brasileira respeita os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu diria que eles é que devem se dar o respeito. O ministro Peluso disse o seguinte, segundo o jornal, Peluso ainda insinuou que Barbosa ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal pela cor da pele e não pelos méritos. Isto é muito grave. No mínimo, aqui existe um ranço, né? Um ranço preconceituoso. Né? Conheço o ministro Joaquim Barbosa, né? Conheço o seu currículo, fui colega do ministro Joaquim Barbosa, eu, procurador da República, ele, procurador regional da República, conheço os cursos que ele fez e não me parece que o presidente Lula tenha indicado o ministro Supremo tendo em conta a cor da pele. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, com este tipo de barraco, com este tipo de baixaria, é bom que se diga, o Supremo Tribunal Federal não está percorrendo o melhor momento de sua história. O segundo tema, senhor presidente, que me traz a esta tribuna esta tarde, é a respeito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é o que consta será instalada amanhã. Ela já foi aprovada a sua Constituição pelo Congresso Nacional e amanhã os partidos políticos farão a indicação dos membros que farão parte desta comissão. O PDT, o partido que com muita alegria e honra para mim eu faço parte de suas fileiras, apesar dos seus pecadilhos, o PDT, os 5 senadores me indicaram para fazer parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Muito bem, o meu nome foi ao líder do bloco e falta a formalização por parte do líder do bloco, uma vez que o PDT teria direito a uma vaga nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Nós todos confiamos na CPI. Agora, nós vivemos uma democracia que se denomina de democracia dialógica,
dialógica, a democracia participativa. Deve existir um diálogo, deve existir uma conversa, deve existir uma inter-relação entre o cidadão, que é o titular do poder, e nós, que somos o representante do cidadão na Câmara dos Deputados e aqui nesta casa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, senhor presidente, que na semana passada, na quarta-feira, eu e o senador Randolfo Rodrigues, acompanhado, para a nossa alegria, do senador Pedro Simon, fomos até a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil e lá participamos de uma reunião com o doutor Ofir, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, com representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com o movimento de jovens que lutam contra a corrupção, que no dia 21 agora fizeram manifestações pelo Brasil todo, e solicitamos a eles que façam um comitê de acompanhamento à CPI. Independente de minha presença ou não na CPI, o cidadão deve fiscalizar nós que somos representantes deles aqui nesta casa. Nesta casa, eu estou a dizer, no Congresso Nacional. Este comitê, este conselho, seja lá o nome que se dê, para fazer o acompanhamento de uma comissão parlamentar mista de inquérito, tem previsão na Constituição, porque a Constituição dá ao cidadão o direito de fiscalizar aqueles que exercem a parcela do poder em seu nome. Portanto, nós temos que concretizar isto que se denomina de democracia dialógica, democracia participativa, porque se o cidadão, através destas entidades intermediárias, que são entidades sérias, não acompanhar os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito, estes trabalhos, eles podem, como se diz na gíria, acabar em pizza. E esta pizza terá um cheiro que não agradará todos nós. Daí, eu sou entusiasta da participação do cidadão no controle social das atividades do servidor público. É interessante este controle social. Aliás, nós estamos vivendo um momento do Congresso de Controle Social em que todos devem controlar aqueles que exercem parcela da soberania do poder, ou parcela da soberania, parcela do poder que pertence a todos nós. Daí, senhor presidente, eu queria trazer esta segunda notícia. A terceira notícia, já me encaminhando para o final, é que a Comissão Especial de Juristas, que está a elaborar o anteprojeto do Código Penal, esta comissão que foi constituída ao nosso pedido, o presidente Sarney atendeu este pedido, ela tratou na semana passada do crime de enriquecimento ilícito, o que não existe no Brasil. A República Federativa do Brasil, senhor presidente, é signatária de tratados internacionais obrigados pela Organização das Nações Unidas para a criação de um tipo penal denominado enriquecimento ilícito. O que é isso? O servidor público, aquele que exerce um cargo eletivo, ele entra no serviço público com um patrimônio de 100. Depois de 2 anos, 3 anos, o seu patrimônio passa a 1.000, como nós conhecemos vários casos de pessoas que se locupletam do dinheiro público e, de repente, têm um patrimônio descoberto, passam a ter um patrimônio totalmente superior àquilo que, somado ao seu vencimento, pode lhe ofertar. Trago um caso do estado de Mato Grosso, em que um secretário, ele de repente, se você somar todo o seu patrimônio, né, durante 8, 9 anos em que ele exerce a função pública, dá 700, 800 mil, mas o seu patrimônio, ele só de veículo chega a quase 2 milhões de reais. Isso não é bom para a democracia. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos um tipo penal, não temos um crime para enriquecimento ilícito. Nós temos outros instrumentos, por exemplo, a falta de prestação das declarações à Receita Federal, temos a improbidade administrativa prevista na Lei 8.429, mas falta este tipo penal chamado enriquecimento ilícito, o que vem, ao menos ao nosso juízo, resolver uma lacuna, resolver uma falha, resolver esta falta de responsabilização, notadamente do servidor público, que de repente, não mais que de repente, depois de pouco tempo na administração pública, ele passa a ter um patrimônio incompatível com quanto ele ganhou. Isso nos Estados Unidos, senhor presidente, é motivo de responsabilização de vários servidores públicos. Por isso, a República Federativa do Brasil, nós assinamos tratados internacionais, mas infelizmente esses tratados internacionais ainda
este tratado internacional especificamente de combate à corrupção, aqui ainda não encontrou uma concretização nessa legislação. Por isso, eu quero cumprimentar esta comissão especial de juristas, na pessoa do seu presidente, o ministro Gilson Dipp, na pessoa do seu relator, o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, pela inclusão, pela a possibilidade de que nós tenhamos este tipo penal. Esta comissão, ela apresenta seu trabalho ainda neste semestre, e aí nós, aqui do Senado da República, em uma comissão especial criada dentro da Comissão de Constituição e Justiça, vamos analisar o anteprojeto para que depois todos nós, aqui no Senado e posteriormente na Câmara dos Deputados, possamos ter, e a sociedade, depois de audiências públicas, possamos ter efetivamente uma legislação que possa ser de acordo com a realidade em que nós vivemos. Sempre lembrando, e já encerrando, senhor presidente, que o Código Penal da República Federativa do Brasil, a sua parte especial, que estabelece os tipos penais, os crimes, é de 1940, que nós temos no Brasil mais de 1000 crimes em mais de 100 leis especiais. Isto cria um cipoal de crimes, o que é ruim, em primeiro lugar, para o cidadão, que é o destinatário da norma, e também para os operadores do direito. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar em nome do povo do Estado de Mato Grosso, nesta Casa da Federação.